História: Felix Wankel foi um engenheiro alemão que tentou revolucionar a indústria automobilística, pois não se conformava com os motores de pistão e decidiu desenvolver uma alternativa viável à estrutura de funcionamento dos propulsores. Em 1951, Wankel começou a trabalhar naquele que seria seu projeto mais marcante, o motor Wankel. Depois de 13 anos de testes, melhoramentos e algumas desilusões pelo caminho, surgiu o primeiro automóvel de produção movido por um motor Wankel, também conhecido como motor de combustão rotativo ou simplesmente motor rotativo. Surge então um novo motor de rotor capaz de desenvolver os 4 tempos dos motores de pistão convencional, sendo também mais silencioso devido ao motor rotativo, mais leve, compacto e capaz de desenvolver elevadas potências específicas, podendo ser montado completamente atrás do eixo dianteiro, permitindo ótima distribuição de peso, mas a direção era leve e instável. Seu outro grande atrativo era o preço e a beleza do desenho, fonte de inspiração para outras marcas por anos. A década de 60 foi o período de maior desenvolvimento do conceito. Nos últimos 30 anos, poucas marcas tentaram desenvolver motores rotativos, e muitas das que investiram desistiram em curto espaço de tempo. A empresa mais persistente, a Mazda Motor Corporation, alcançou os maiores progressos e mesmo assim não conseguiu superar o desenvolvimento dos motores convencionais. Desde o final dos anos 80, os implementos evolutivos se concentraram na aplicação de injeção eletrônica e turbos compressores, sem evoluir onde necessariamente precisava, o elevado consumo e altas emissões de gases. O último motor Wankel é datado de meados de 2012, pela Mazda, sendo que o fim da fabricação dessa categoria de motor se deu devido a problemas como a baixa durabilidade, dificuldade de vedação interna entre as câmaras na produção em larga escala e o alto consumo de combustível. Funcionamento do motor. O projeto baseia-se em uma estrutura de movimentos epicicloidais de um rotor trilobular sobre um eixo, isto é, um triângulo com as faces abauladas, girando excentricamente com relação ao virabrequim ou eixo principal do motor, no interior de uma carcaça oca cujo formato interno se aproxima de uma forma de um 8. As formas desses dois elementos são tais que, enquanto os cantos do pistão estão sempre equidistantes das paredes da câmara e muito próximos a ela, aumentando e diminuindo sucessivamente o espaço entre os lados convexos do rotor e as paredes da câmara, formam uma vedação. O bloco Wankel é formado essencialmente por 3 peças: o rotor, a caixa do rotor e o eixo de excêntricos, e o acionamento do pistão num movimento de rotação é obtido através deste eixo de excêntricos, que é solidário ao eixo motor. O pistão possui uma coroa dentada internamente que engrena sobre um pião fixo de diâmetro menor. A relação das engrenagens é de 3 para 2, então o pistão efetua apenas um terço da rotação sobre si mesmo, para uma rotação do excêntrico, e cada face do pistão percorre um terço da parede tricodial fixa, no qual ela se move. Não há molas, válvulas, comando de válvulas e outras coisas móveis. Caso uma mistura for injetada numa das câmaras, quando está aumentando de tamanho, será comprimida de redução subsequente de volume, enquanto o rotor ou pistão gira. Desse modo, como nos motores de pistão a 4 tempos, o funcionamento resume-se nas seguintes fases: injeção, que consiste na admissão da mistura ar/combustível para dentro da câmara de combustão; compressão, que é quando os gases admitidos na primeira fase são comprimidos; explosão ou ignição, que é quando a vela de ignição solta uma centelha que entra em contato com a mistura admitida e depois comprimida, fazendo com que a mesma exploda; e exaustão ou escape, que consiste na liberação dos gases provenientes da queima da mistura. Além disso, as 3 fases do rotor estão em 3 fases diferentes do ciclo, ao mesmo tempo.
Algumas das vantagens do motor Wankel sobre os motores de pistão convencional são suavidade, já que ao contrário do motor tradicional, não há inversão de movimento como no sobe e desce do pistão, existindo um movimento rotativo, que proporciona um funcionamento mais suave e sem vibrações, significando também menor desgaste e vida mais longa do motor. Número de peças, que comparado ao motor de pistões, é muito menor e mais simples, o que se traduz, pelo menos em teoria, na maior confiabilidade e menor custo de produção do motor Wankel. Peso e tamanho, pois são mais leves e mais compactos do que os motores de pistão. Isso permite diminuir o peso do automóvel e também baixar o centro de gravidade, melhorando assim a dirigibilidade. Potência específica, já que ele gera mais potência e mais torque que um motor convencional da mesma cilindrada. Isso porque cada lado do seu rotor encontra-se em uma fase do ciclo, gerando mais explosões por volta do eixo virabrequim do que um motor a pistão. As principais desvantagens do motor Wankel em relação ao convencional são consumo, tendo em vista que a eficiência desse tipo de motores é inferior à dos motores de pistão. Os motores de combustão interna transformam combustível em energia mecânica e calor. No caso dos motores Wankel, há mais desperdício de energia em forma de calor, uma vez que a área superficial dos espaços internos do motor é maior do que a área superficial da câmara de combustão dos motores de pistões. Torque, já que em baixas rotações, os motores Wankel têm o mesmo torque que nada. Isso se deve à forma com que os gases, depois da ignição, se expandem. No motor de pistões, os gases se expandem numa só direção, empurrando o pistão num movimento linear. No caso dos motores rotativos, os gases expandem-se em várias direções, empurrando o rotor num movimento não linear que não aproveita tão bem a energia gerada. No entanto, em altas rotações, a inércia do motor ameniza este inconveniente. Aquecimento, pois aquece muito mais que os motores a pistões, devido às altas rotações, trabalhando sempre no limite, por assim dizer. A taxa de emissão de gases poluentes do motor Wankel é muito maior que a taxa de emissão de gases poluentes de motores convencionais. Vedação entre os cantos do rotor e as paredes da câmara, que causa algumas dificuldades devido ao rigor das especificações do projeto e às tolerâncias mínimas na produção, além de ter uma curva de potência não muito elástica. Os motores Wankel tiveram várias aplicações além do uso em automóveis, como por exemplo nas motocicletas. Algumas marcas de motocicletas começaram a implementar o motor Wankel, acreditando que o mesmo seria o futuro da categoria. Contudo, a partir da década de 1980, os motores rotativos não tiveram tanto sucesso equipando motocicletas. Até agora, motocicletas atuais com motores rotativos foram confinadas a protótipos e demonstrações conceituais. Em aviões, os motores Wankel se tornaram cada vez mais popular em aeronaves experimentais devido a uma série de fatores. A maioria são motores para automóveis convertidos para uso em aviação. Essa é uma boa alternativa para o custo e eficiência, para a certificação de motores de aeronaves, fornecendo motores de 100 a 30 HP a uma fração do custo dos motores tradicionais. Essas primeiras conversões tiveram lugar no início de 1970. Outro exemplo são os geradores de energia elétrica, pois a simplicidade no motor Wankel torna-o adequado para mini e micro projetos de motores. Tem desenvolvido motores Wankel de até 1 mm de diâmetro, com deslocamento de 0,1 cilindradas, com o objetivo final de desenvolver um motor de combustão interna que irá entregar 100.000 watts de energia elétrica. O motor em si vai servir como um rotor do gerador com ímãs construído no rotor do próprio motor. Além desses, pequenos motores Wankel estão cada vez mais sendo encontrados em outras funções, como em karts, jet skis e unidades auxiliares de potência para as aeronaves.
Curiosidade: recentemente, no Salão de Automóveis de Genebra, em 2010, a Audi apresentou um carro conceito, com propulsão elétrica em sua concepção. Este utiliza um motor Wankel que serve para recarregar as baterias quando não se pode conectar o veículo a uma fonte externa, como ao fazer um percurso mais longo. O motor rotativo vem montado na traseira, atrás do jogo de baterias de lítio, e é capaz de uma autonomia de 50 km. Quando a carga está no fim, o compacto motor de apenas um rotor de 254 cm3 de cilindrada é acionado para recarregá-lo, trabalhando a 5.000 rotações por minuto constantes para estender a autonomia do carro para 210 km. Porém, o carro continua sendo impulsionado pelo motor elétrico montado na frente.